Muito bem, o assunto desse vídeo, vamos tentar ser bem sucintos, vai ser difícil, mas civilizações dos hebreus, fenícios e persas. Vamos começar pelos hebreus, tá? Na verdade, os hebreus têm um problema com relação à sua história, que é a pouca existência de fontes históricas. A maior fonte histórica dos hebreus é a Bíblia, né? A Bíblia tem o aspecto de ser um livro religioso e durante muito tempo, em função de ser um livro religioso, se tentou encaixar a história na religião. E isso gerou algumas coisas, assim como, por exemplo, a contagem por exemplo, da criação do homem, da criação do universo em 5.000, 6.000 anos, é uma contagem feita em cima da Bíblia, que você vai contando lá as linhagens, desde o Adão até os últimos personagens da Bíblia, lá tu consegue fazer uma linha de tempo que tem mais ou menos 5, 6 mil anos. Então, no final das contas, contava o tempo por aí. Então, esse é um problema que, no final das contas, a história do povo hebreu enfrenta. Né? Nos últimos anos, fontes arqueológicas até em algum ponto vai conseguindo encaixar alguma coisa da Bíblia na história, mas em outros vai achar discordâncias que, no final das contas, têm que ser levados em consideração. Bom, o que a gente tem de afirmativo, né, sobre os hebreus, primeiro que são um povo de origem semita, que surgiu na Mesopotâmia, né, daí se encaixa naquela história lá do Abraão, que sai de Ur, que vai para Canaã. Então tem toda essa parte da história aí que se encaixa muito bem dentro daquilo que é o relato bíblico. Tem uma época em que eles vivem de forma nômade na região de Canaã, né, como pastores de ovelhas, de cabras, principalmente. Muito provavelmente aquela parte da história bíblica em que eles vão para o Egito, ficam no Egito durante gerações, tem alguma verdade histórica, tá? Assim como também a parte da fuga do Egito, da ida para volta para Canaã, né, também deve ter com certeza alguma verdade histórica. Claro que a gente tem que pensar, né, um povo ficar perambulando por dentro de um deserto que é menor do que a grande Porto Alegre chega a ser meio complicado, meio difícil da gente entender. Né? Daí entra o aspecto religioso de novo, né, para explicar essa permanência do povo dentro de uma região muito pequena, circulando durante um longo tempo, né, até voltar para a terra de Canaã. Uma caminhada que poderia ser feita em 4, 5 dias, né? Então não teria muito por isso. Mas daí entra, como eu disse, o aspecto bíblico. Bom, pelo relato bíblico, quando eles atravessavam o deserto, liderados por Moisés, eles acabaram recebendo, né, na figura de Moisés, as tábuas da lei, que vão ser o princípio daquilo que a gente conhece como um monoteísmo ético, né, que vai nortear aí, no final das contas, a religião cristã, o próprio islamismo. Né? Então, o judaísmo está na raiz dessas vertentes monoteístas, de monoteísmo ético, né, que a gente tem muito fortes hoje em dia como as duas maiores religiões monoteístas do mundo. Eles constituíram um reino que teve uma duração curta, mais ou menos no ano 1000 a.C. Esse reino não durou muito tempo, né? A gente vai ver ali a figura dos reis bíblicos, Saul, Davi, Salomão, que após a morte deles o reino foi dividido e se tornou uma presa fácil, né, para os outros povos que acabaram dominando essa região, começando por assírios, babilônios, macedônios, romanos, né, e daí convém a gente destacar o domínio babilônio, que aconteceu o episódio do cativeiro da Babilônia, quando esse povo ficou durante um tempo dentro da região da Mesopotâmia como escravos, né? Parte disso está muito bem relatado no livro de Daniel, na Bíblia. Tem um fundamento histórico bastante importante naquela parte da Bíblia.
Muito provavelmente ali que esse povo vai adquirir uma unidade monoteísta, né, que a gente, até a arqueologia confirma isso, e depois eles são libertados pelos persas e daí vão ser dominados por macedônios e romanos, até que acontece com os romanos a dispersão, né, a diáspora, coisa que a gente já explicou aí na semana passada, tá? Sobre a diáspora, né, e a forma como esse povo se dividiu e se difundiu, né, por várias regiões do mundo conhecido naquela época e depois durante um bom período vão viver dentro da Europa e outras regiões, a gente, outro momento, faz um vídeo ou conversa sobre isso. Falando sobre os fenícios viveram na região que hoje é o Líbano, um pouquinho mais ao norte da Palestina, né? A região da Fenícia fica limitada entre o mar Mediterrâneo e uma cadeia de montanhas não muito altas, mas uma cadeia bem importante de montanhas da região do Mediterrâneo Oriental. Por ter um território muito limitado fisicamente, eles não conseguiram desenvolver uma agricultura de importância, mas se desenvolveram muito aí no artesanato e no comércio. Eles se tornaram versáteis comerciantes, né? E por conta desse comércio marítimo, inclusive, eles se tornaram muito bons navegadores, né? Os fenícios foram reconhecidamente um dos povos com os melhores técnicas e tecnologias de navegação do Oriente. Bom, eles foram muito importantes na difusão do alfabeto, que eles criaram, montaram um alfabeto que eles acabaram utilizando, difundiram o uso da moeda, né, que não foram eles que inventaram a moeda, mas eles acabaram difundindo o uso da moeda, que simplificava muito as transações comerciais. Tá? E tem lá na apostila de vocês a palavra talassocracia, né, que é a questão das cidades-estado, as principais cidades-estado fenícias, Tiro, Sidom e Biblos, foram o que se chama de talassocracia, porque elas foram dominadas por uma elite de comerciantes que, entre eles, é que se escolhiam os reis, os governantes dessas sociedades. Tá? Finalizando esse vídeo, rápido, né, os persas criaram o maior império do Oriente, né, um império que rivaliza aí em tamanho com o Império Romano e outros da Antiguidade. Tá? Eles, para organizar esse império, eles tiveram que construir um sistema muito grande de estradas. Né? Os primeiros imperadores, Dario Grande e outros lá, conseguiram construir um grande sistema de estradas, e nesse sistema de estradas funcionava um sistema de correio extremamente rápido e eficiente para o modelo, para uma civilização antiga. Eles tinham um revezamento de cavalos e de cavaleiros que levavam mensagens com grande velocidade, que só depois aí no período do telégrafo é que vai se conseguir vencer essas distâncias com maior eficiência. Tá? Uma outra questão também, esse império tinha uma religião monoteísta, que é o zoroastrismo, que ainda existe. Né? Até para vocês terem uma ideia assim, do zoroastrismo, como ele ainda existe, aquele filme que conta a história do Fred Mercury, né? Ele é de uma família que tem ascendência zoroastrista, ele é persa de nascença, né? No final das contas, a família dele veio daquela região que hoje em dia corresponde ao Irã. Tá? E o Império Persa entra em decadência depois de várias guerras, principalmente contra os gregos, né, as chamadas guerras médicas, que a gente vai falar e vai ver quando estudar lá o mundo grego. Certo?